Fala pessoal, primeiro vídeo aqui do canal renomeado, com o nome agora de O Renascentista. Essa mudança foi fundamental porque no final das contas a gente vai acabar não tratando somente de matemática, a gente também vai falar de assuntos variados, né? A ideia é que toda segunda a gente possa falar um pouco de literatura, toda quarta a gente possa falar de ciências humanas em geral. E toda sexta dá uma atenção especial para exatas, né? Física, matemática, alguma coisa do gênero. Como eu estava fazendo essa mudança, né? Ontem, quarta-feira, não teve vídeo, mas daí eu vou estar lançando hoje. E antes da gente começar o vídeo, falando aí de um assunto bem polêmico, digamos assim, hoje em dia, né? Já deixa o like, já compartilha, já avisa que tem vídeo novo, tá? Que daí assim você vai estar ajudando bastante o canal a crescer. Bom, o vídeo de hoje eu vou tratar sobre algo que está sendo... sobre um assunto que está sendo quase mítico, né? Místico também, por que não? Que é sobre o socialismo, né? Sobre o marxismo. Então vamos pensar um pouquinho sobre o que é isso. Eu vou colocar de modo imparcial na mesa esse assunto, né? E vamos ver o que a gente consegue extrair. Então, deixa aí nos comentários, deixa dúvida, deixa sugestão aí do que vocês querem, tá? Bom, eu particularmente, né, meu posicionamento, eu sou católico, então é impossível que eu seja comunista, porque eu seria excomungado sumariamente, né, devido à lei canônica. Tenho uma grande empatia pelas ideias liberais, porém me enquadro dentro de um cenário socialista por fazer parte de uma classe explorada. Vamos dizer assim que o termo rico e pobre é bem infantil, né? E o termo explorado e explorador são usados de uma maneira bem equivocada quando a gente se refere ao pensamento de Marx. Até mesmo porque não existe uma tradução 100% boa do que ele quis passar quanto a isso, tá? Bom, então vamos fazer primeiramente um posicionamento histórico, né? Porque só assim a gente consegue entender um pouco desse pensamento. Com o fim da Idade Média, com o fim do feudalismo, em 1453, com a queda de Roma, a gente passa a ter uma época de transição, uma época de mudança de paradigma. Então, o feudalismo, que tinha sido um modelo econômico em vigor durante 1000 anos, tá? Durante toda a Idade Média, ele passou a ser o modelo econômico adotado no mundo ocidental. Ele, de repente, sofre uma ruptura e daí passa-se a ter uma necessidade de um novo modelo econômico. Né? A sociedade precisa se movimentar, a sociedade precisa evoluir. Nem sempre para o bem, nem sempre para o mal, né? Então, evoluir simplesmente. Né? A parte da evolução social é algo bem interessante. E a gente começa a ver um embrião do capitalismo. Num primeiro momento, num capitalismo comercial, que daí começa a se desenvolver a partir das grandes navegações, a partir do metalismo, que aqui na América Central e do Sul a gente passa a ter uma boa análise desse modelo, porque nós sofremos muito com isso em relação à Espanha e Portugal. E a gente passa a ter o início de um novo modelo, que seria o capitalismo. O capitalismo, oficialmente, segundo a academia, ele começa a ser estudado em 1750, a partir da primeira Revolução Industrial. Esse seria o marco inicial do capitalismo. Daí a gente começa a entender algumas coisas bem interessantes, tá?
Em 1750 começa-se o capitalismo de modo oficial, digamos assim, né? A gente passa a ter indústrias funcionando e indústrias necessitando de mão de obra. Da onde viria essa mão de obra? O campo já não era mais o centro do comércio, o centro do poder no mundo, porque o feudalismo tinha caído. Então, esse pessoal que precisa comer, esse pessoal que precisa se sustentar, esse pessoal que precisa ir atrás do sustento da família, eles começam a migrar do campo para a cidade. E eles não têm mais esse poder de possuir uma terra. Então, eles não têm mais como criar animais, eles não têm como fazer a sua horta lá, tirar nem que seja o mínimo para a sobrevivência. E eles passam a habitar as cidades, começam a haver grandes aglomerações urbanas, exatamente pela necessidade, primeiro, da mão de obra, segundo, pela necessidade do sustento. E esse pessoal começa a vender a sua mão de obra. Eles já não estão mais vendendo os seus produtos da terra, eles começam a vender algo imaterial, que seria a mão de obra, o seu tempo de trabalho. Como era algo muito inicial, como era algo que estava começando oficialmente a existir, esse capitalismo industrial, não existia regulamentação, não existia legislação, não existia formação de sindicatos para isso, né? Então começa-se um período de exploração extremamente agressivo. A exploração, você via ali jornadas de 16 horas, você via o pessoal ganhando uma miséria para o trabalho, e você vê desde crianças muito novas até idosos fazendo trabalho de fábrica, trabalho pesado. E começa uma parcela desse povo a se revoltar. Começa-se a entender que o capitalismo, o capital como fim, não é interessante. Então, esse povo, esse pessoal, começa a teorizar, a pensar sobre um modo de tornar mais humano esse capitalismo liberal extremamente agressivo. E daí começam a surgir as ideias de socialismo, né? Fundamentadas. A história, ela não é compartimentada, tudo tem um início, né? Então aquelas ideias do bom selvagem, do comunismo primitivo de Rousseau, ele é resgatado num primeiro momento, né? E daí começa-se a desenvolver essas ideias de socialismo. A gente começa a ver ideias muito fortes em 1825 com o chamado socialismo utópico. O socialismo, como a gente conhece, teve duas fases bem definidas. Teve o socialismo utópico e o socialismo científico, que é tido como sinônimo de marxismo. Então, no primeiro momento é o socialismo utópico, onde a gente vê as figuras ali de Henri de Saint-Simon, Charles Fourier, que pregam um sentido mais humano desse capitalismo, né? Eles não falam somente em revolução, em acabar estruturalmente com o capitalismo, mas falam em um modo de humanizar esse capitalismo. Porém, né, eles não apresentam soluções de como se fazer isso. É aí que entra a figura desse alemão barbudo que todo mundo tem na cabeça, que é o Karl Marx, que ele começa o socialismo científico. Ou seja, além de fazer as propostas, ele tenta apresentar as soluções de como se chegar a esse socialismo. Então, qual é o cenário que a gente pode analisar? A gente vê os seres humanos, né, perdendo o seu poder de terra, perdendo a sua capacidade de sobrevivência. A gente vê uma exploração muito grande, a gente vê o pessoal trabalhando muito e sem ter a capacidade de se manter ali no mês, durante o dia a dia.
Então a gente começa a ver uma época de revolta, né? Qualquer semelhança com o presente não é mera semelhança, tá? Não é mera coincidência. Então surge esse pessoal dizendo, olha, a gente pode fazer diferente, a gente pode te tornar humano novamente, não só uma peça desse modelo econômico vigente atualmente. Então, beleza, tá? Esse é o cenário. O cenário é de revolta e de descontentamento. Em 1848, tem-se uma data muito expressiva que é conhecida como as Revoluções de 1848, ou Primavera dos Povos. O povo revoltado, o povo, querendo ou não, tendo a possibilidade de se aglomerar, a comunicação, que é uma ferramenta extremamente poderosa na humanidade, começa a se tornar mais fácil. Então você já não tem mais aquela distância quilométrica entre uma terra e outra. Você tem a informação se disseminando extremamente rápido. Então você vê essa evolução de difusão de ideias muito rápido no aglomerado urbano. E você começa também a ver, querendo ou não, uma melhora das condições financeiras da população em geral. Então o ser humano começa a pensar, pô, se eu trabalho tanto quanto o meu empregador, por que eu não posso ter uma qualidade de vida boa? Então acontece a Primavera das Nações, né? Um nome extremamente bonito. É uma série de revoluções que acontecem na Europa, exatamente pedindo isso, né? Uma melhoria das condições de vida naquele sistema tão explorador. E é uma data extremamente também importante, porque em 1848 o Karl Marx lança o seu livro, ele lança o Manifesto Comunista. Tá, então agora que a gente chegou no Karl Marx, vamos entender um pouquinho de como ele realmente pensava, tá? Karl Marx, ele pensava que o capitalismo deveria morrer? Não, não é isso que ele pensava. Todos são iguais? Não. Né? Quem dizia que todos eram iguais era Jesus Cristo. Todos são iguais perante Deus. Então, o que afinal de contas o Karl Marx ele falava? O que Karl Marx quis difundir no seu ideal, na sua ideologia, né? Ele entendia que o capitalismo não era possível de ser vencido. Então ele dizia, já que nós não podemos vencê-lo, vamos entender como ele funciona, vamos entender as leis do capitalismo. E daí, até mesmo levado pela euforia do momento que ele vivia, né, do século que ele vivia, ele ele sugeriu algumas ideias que posteriormente estavam erradas, algumas, né? Mas muito pôde ser aproveitado. Tanto que hoje a gente estuda Marx não só no campo da filosofia, como a gente estuda Karl Marx em história, em sociologia, em economia, em direito também. Então Karl Marx ele abre um leque de possibilidades que até então, embora tivesse muito difundido pela população, né, não tinha sido postulado, não tinha sido pensado de uma forma coerente. Uma coisa que Karl Marx fala aí que é bem interessante, ele é muito influenciado pelas ideias de um judeu chamado Hegel. Hegel ele falava que a realidade vem do embate constante entre tese e antítese. Ou seja, para cada pressuposto que eu faço, eu tenho uma série de argumentos contrários, e daí esse embate, esse confronto, que faz eu chegar a uma verdade, a uma realidade, a uma forma de realidade. Então Karl Marx ele pega exatamente esse tipo de pensamento. Ele fala que toda história é construída em cima do confronto direto.
entre classe exploradora e classe explorada. É isso que movimenta a história. Quando a gente volta no passado, a gente começa a ver exatamente isso. Como em Roma, por exemplo, onde o povo fez tanta pressão que ele acabou tendo um representante da plebe no parlamento. A gente vê isso quanto às próprias revoluções romanas, né? Quando os seus generais assumem posições de imperador, por exemplo. Então a gente vê muito disso durante a história inteira. Então, primeira coisa que ele falava, a história é construída entre o conflito constante entre exploradores e explorados, cada um defendendo o seu posicionamento, defendendo o seu ponto de vista. Então, achar que o patrão ele vai, eu quero pagar salários melhores, isso nunca vai existir. Ele vai sempre querer pagar salários menores, ele sempre vai querer tirar os direitos, como a gente vê hoje em dia, uma elite querendo tirar a previdência social do Brasil. Por quê? Porque eles estão errados e são malvados? Não, porque eles estão interessados em manter os seus interesses, manter o status quo. O pobre ou o explorado, ele vai dizer, não, é um momento de crise, eu quero um salário menor para ajudar a empresa. Não, isso não existe. O explorado, ele sempre vai querer um salário melhor, ele vai querer mais direitos, ele vai querer uma qualidade de vida melhor. Por quê? Porque o empregado é ruim e não vê o lado do patrão? Não, porque é o interesse dele. E exatamente isso que move a história durante todo o seu percurso. Então não é que sejam todos iguais, são todos diferentes, tá? Porém, existe uma classe, existem essa batalha de classes, exatamente isso que Marx fala. Na época da Revolução Liberal, né, eles começaram a dizer que todo homem juridicamente é igual, né? Marx entendeu isso como um grande avanço na igualdade, porém ele entendeu que não era verdade, né? E realmente não é verdade. É só fazer é só imaginar, né? Quando você precisa da justiça, você como explorado, você vai ter condições, o brasileiro médio, digamos assim, vai ter condição de pagar um time de advogados para se safar, como um dono de empresa conseguiria? O que a gente pode ver, os gerentes da Vale foram presos, os diretores não. Por quê? Porque os diretores eles já passam da classe de explorado para explorador, mas o gerente continua sendo explorado, apesar de ter um cargo hierárquico maior. Então é isso que a gente realmente vê, essa discrepância, essa diferença gigante entre o ideal, né, e o que de fato acontece. E Marx é muito seco quanto a isso, ele realmente coloca o dedo na ferida quanto a isso. Outra coisa que a gente vê também, que o Karl Marx entende de uma forma brilhante, digamos assim. O que difere o trabalho de um operário que trabalha 12 horas de um médico que trabalha 6 horas e ganha 10, 20 vezes mais que esse operário? É o valor agregado do seu tempo. Então, o que realmente move a economia, Marx entende que o que realmente move o capitalismo, o que move a economia, não é a venda da mão de obra, não é o dinheiro, não é nada desse gênero, mas sim o tempo. É algo que não dá para ser recuperado, É algo que uma vez vendido, é algo que você nunca mais pode retomar, porque o tempo ele não volta. O tempo ele só tem um caminho contínuo. Então ele fala isso também. O que difere realmente entre o explorado e o explorador é que o explorador ele tem a capacidade de compra do tempo do explorado. E o explorado ele obrigatoriamente tem que vender o seu tempo para sua sobrevivência.
E onde é que a gente consegue ver isso? No tipo de controle que os exploradores têm hoje em dia da nossa massa, dos explorados. Como assim? Um explorado que estude é sempre algo muito difícil. Por quê? Porque ele entende como a engrenagem funciona. Ele entende que é um explorado. Ele entende que é capaz de subjugar o explorador. Isso é a capacidade do estudo. Isso é a capacidade da ciência. Então, o que acontece nisso daí? Você tem trabalhos, principalmente em países subdesenvolvidos como o nosso, a gente vai ver trabalhos desgastantes de 8 ou 9 horas por dia, um sistema público ridículo e defasado, que às vezes leva-se 2 horas para chegar ao trabalho, 2 horas para voltar. Então vamos fazer uma matemática simples. Pelo pensamento, né, nós deveríamos ter 8 horas de trabalho, deveríamos ter 8 horas de lazer e demais atividades e 8 horas para dormir. Isso seria o ideal, né? Só que a gente tem 9 horas de trabalho. A gente tem 2 horas dentro do ônibus indo e voltando. Então aí já foram 13 horas. Vamos supor que seja alguém que durma o que deve ser dormido, que são 8 horas. A gente já gastou 21 horas. Então do dia que tem 24, sobraram 3. Para dormir, para comer e fazer as demais necessidades. Qual o tempo que o explorado tem para estudar, para se informar? Por isso que a gente vê situações como a que aconteceu nessas eleições, de um monte de gente sendo enganada, de um monte de correntes de WhatsApp sendo disseminada por aí, exatamente por causa disso. As pessoas não têm tempo e nem disposição para ir atrás de verdade, para ir atrás da realidade, para ir atrás de fontes confiáveis. É muito mais fácil aceitar passivamente o que é empurrado nossa goela abaixo. Então a gente vê uma facilidade muito grande do explorador dominar o explorado. Porque que geralmente quem nasce numa classe maior, na classe da exploração, continua nela. Porque ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele não tem a necessidade de se preocupar com amanhã. Ele pode tirar o dia inteiro para divagações, pode tirar o dia inteiro exclusivamente para estudo. Então são pessoas extremamente privilegiadas. É muito mais fácil você se dedicar a um curso superior quando você só tem esse curso para se preocupar, do que quando você tem que fazer coisas menos importantes, como dormir e comer, né? Então a gente vê muito claramente no nosso dia a dia como é que esse controle do tempo funciona. Então Marx ele não queria somente desestruturar as coisas. Ele na verdade tocava numa ferida muito grande, porque falando esse tipo de coisa, a gente explorado começa a entender como nós somos dominados. Mas eu sou médico, eu ganho 30 mil reais por mês, eu posso comprar o que eu quero, mas você continua sendo um explorado, porque você continua tendo que vender o seu tempo para sobreviver, né? Então você pode ver muito claramente que a classe dos explorados não é somente aquele operário que ganha o salário mínimo, mas também é o médico, o engenheiro que ganha os seus 30 mil por mês. Por quê? Porque ele continua tendo que vender o seu tempo. Quando é que você passa a ser realmente rico? Quando as suas dívidas são perdoadas pela União, por exemplo. Quando você já faliu a sua empresa e mesmo assim a União continua te mantendo para que você possa continuar comprando
o tempo dos explorados. Casos muito recentes aí são os dos bancos aqui no Brasil, que tiveram 500 milhões, 600 milhões em dívidas perdoadas, enquanto a União não perdoa a dívida de 3 mil reais do brasileiro comum. Ou o caso da Oi, que já faliu há muito tempo, mas continua sendo mantida para que as pessoas não percam a sua alimentação diária, né? E para que não haja um desemprego gigantesco, né? Uma empresa gigante que emprega milhares de pessoas. Então, isso realmente é fazer parte da classe exploradora. É quando você tem a capacidade de barganhar diretamente com o governo inteiro e quando você tem a capacidade de ter a sua dívida milionária perdoada. Isso é riqueza. Você ganhar 30, 60 mil por mês porque exerce uma profissão, isso não é fazer parte da classe exploradora. Você continua sendo explorado. Então, eu acho que basicamente um início bom aí para entender Marx, entender o socialismo, é exatamente isso. É como ele toca na ferida, é como ele coloca o dedo na ferida, mostrando, né, acabando com essa ilusão de que o explorado algum dia, devido aos seus próprios méritos ou trabalho, vai conseguir subir na vida. Isso acontece? Acontece. Mas você tem que ter muito estômago, você tem que ter muito falta de amor para com o próximo. O dinheiro, ele não surge do nada. O dinheiro, ele é uma representação do tempo empenhado de toda uma nação. Então, para uma menina de 22 anos conseguir lá o seu 1.042.000 em patrimônio, pelo menos 1.000 pessoas ficaram sem R$1.000. Ou 100 pessoas ficaram sem seus R$10.000. Não existe dinheiro do nada. Para ela ter ganhado, outros têm que ter perdido. Então isso daí é muito claro, muito patente na nossa realidade. Então ele é algo que ele também fala muito sobre a meritocracia. Não existe. Você faz parte de um planejamento e a partir desse planejamento você vai subir ou não. Você dá dor de cabeça ou não. Então isso é o socialismo. O socialismo é encarar a realidade, né? Encarar a realidade e se ter como classe. É a consciência de classe. Saber que você faz parte do explorador ou do explorado. Então como é que a gente vê a total falta de noção sobre isso? É quando a gente vê a classe pobre, a classe explorada, apoiando atrocidades como a reforma da Previdência, onde eu, classe explorada, vou ter que trabalhar até os 67, 70 anos, provavelmente eu vou morrer durante o meu trabalho, enquanto o rico já juntou 1.042.000 reais aos 22 anos e vai viver de renda, não vai precisar trabalhar durante toda a vida. Isso é simplesmente ridículo, isso é cruel demais com o povo. Por quê? Porque você retirou todo o tempo que o povo tem de poder pensar e estudar. E então ele só começa a repetir. É como se fosse um papagaio. Ele só começa a aceitar tudo que é introduzido na goela dele. Mas o socialismo não deu certo. Cara, muitas coisas do que a gente usa hoje em dia vieram dessa ideia de socialismo. Jornada de trabalho, uma jornada de trabalho definido, a ideia do salário mínimo vieram da época do socialismo. Houve uma experiência muito, muito interessante que é chamada a Comuna de Paris, que é onde esses princípios foram fundamentados. Princípios esses da jornada de trabalho e do salário mínimo, por exemplo. O sistema político socialista não deu certo. Isso daí é evidente. A gente vê a Rússia aí caindo, a gente vê
A China sendo um gigante anêmico que a qualquer momento também pode cair. Porém, a gente vê uma época de transição. O capitalismo também não deu certo, né? A gente vê um mundo onde se deve quase 300 trilhões de dólares em dívida. Então, o mundo inteiro vive em cima de dívida. E a gente vê também o mundo capitalista, quase 2/3 dele dentro de depressão. Por quê? Porque o ser humano está sendo explorado e está sendo esquecido essa ideia de ser humano. Então não deu certo. A gente, na verdade, está passando por uma época de transição do capitalismo para algum outro novo modelo de sistema econômico, para algum novo modelo econômico. Isso é ruim? Não. Isso é bom? Muito menos, porque todo fim de regime é seguido de grande angústia, de grande depressão, de grande melancolia. Mas isso faz parte da humanidade. Essa evolução social faz parte da humanidade. Então não é bom nem é ruim. É apenas algo diferente, é apenas uma transformação que está se chegando. Então é isso, o vídeo de hoje é bem mais extenso. Eu achei bem interessante falar sobre esse tipo de coisa. E se vocês gostarem, eu quero fazer uma série disso. Eu gostaria de fazer um vídeo especial aí também sobre liberalismo, sobre capitalismo extremo. Eu tenho muita vontade de transformar isso daqui numa série, mas daí vai depender. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, então deixa o like, comenta aí, eu vou ver todos os comentários se houverem, né? Então, até a próxima, pessoal. Falou!